salve para você que está sintonizada aí na Exclusiva FM 97.9 do seu dial. Hoje, 10 de setembro, são 17 horas, 1 minuto, 18 segundos e sim, nós estamos por aqui para falar sobre uma série de coisas. Cris Borges. Presente. Mirtes Fernandes. Estou aqui. Milene Souza. Boa tarde. E eu, Kátia Teixeira, porque está no ar o Gestão com Elas. Boa tarde, internautas. Boa tarde para quem está ao vivo na rádio. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter notícias, frases, vamos responder perguntas e, claro, dar dicas e muito mais. Estamos aqui pelo oferecimento das empresas Tátil Inovação e Tecnologia, Amaze Chicken, o frango frito, a moda mexicana, Tulipa Contábil e Planejar Brasil Marketing Digital. Mirtes, tem boas notícias? Sempre temos boas notícias. Um cromossomo a mais não deve ser encarado como um sinônimo de saúde a menos. Até porque síndrome de Down não é doença. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada de algumas peculiaridades, como hipotonia e déficit cognitivo. Esses e outros aspectos, porém, podem ser amenizados com cuidados e estímulos específicos. É graças a eles, por sinal, que milhares de jovens com Down vêm ganhando qualidade de vida, como o atleta brasileiro Jorge Augusto Oliveira Farias, que foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Down. Jorge é da APAI do Distrito Federal e a competição vai acontecer entre os dias 1º e 8 de outubro na Ilha da Madeira, em Portugal. Gente, assim como esse campeonato, né, a gente vê as pessoas com síndrome de Down sendo inseridas no mercado de trabalho, tendo vida social, se casando, fazendo cinema. Enfim, a gente tem tantos exemplos legais sobre esse novo comportamento e aceitação dessas pessoas que são diferentes, porém muito capazes. E isso, para mim, é uma excelente notícia, né? Maravilhosa, maravilhosa. A gente está falando em inclusão, né? Exatamente. Inclusão, em se utilizar das habilidades, como você bem disse aí no início da notícia. Não é doença, né? É só uma diferença. É só uma diferença. Isso, então é bem bacana a gente, né, tá com essa notícia maravilhosa. Adorei, Mirce. Inclusive, as famílias agora estão mais conscientes disso, né? Que não é mais uma doença, que existe uma forma certa de tratar, que existem instituições gratuitas que podem ajudar nesse tratamento. Inclusive, orientando os pais de como lidar com essa situação familiar e criando independência para eles. Né? Eles não precisam ficar dependentes sempre, o tempo todo. Eu acho que é um grande avanço. E uma coisa que eu achei bem bacana, que eu não sabia, que a APAI ela coleciona medalhas de atletismo. Eu não sabia. Que pena que isso não é tão divulgado, né? E existe um lado do Lions Clube Internacional também que faz uma Olimpíadas para crianças com problemas mentais mesmo. Então, inserir inclusive o familiar nisso tudo. Porque diz, quem não fica feliz em ver seu filho receber uma medalha, né, receber um reconhecimento? E isso, talvez, antigamente, era cerceado desses pais. E agora, com essas iniciativas, né, a gente consegue ter esse gostinho de dizer, uau, meu filho chegou lá, bem bacana. E nós temos que desejar sucesso, né, para o Jorginho no campeonato. O Jorginho e mais 10 atletas. Na verdade, eles vão em 11 atletas para competir nesse campeonato. E parabéns também para toda a equipe de professores que fazem parte dessa realização. Muito bom. E o tema do dia de hoje, o mercado de franquias é muito amplo. Existem franquias cujo investimento vai de 10 mil até mais de R$1 milhão. Sendo assim, escolher uma franquia que se encaixa no valor que você pretende investir não é difícil, mas a grande questão é a relação custo-benefício. Afinal, compra uma franquia ou inicia uma nova marca? Para fazer uma escolha acertada, conhecer a fundo as características do modelo, o perfil do próprio investidor e suas expectativas quanto à franquia, é necessário muita pesquisa. E acredite, esses são pontos fundamentais a serem analisados. A franquia pode ser a opção ideal para os empreendedores? Neste programa, vamos discutir sobre este assunto e quem sabe você pode entender melhor o que é uma franquia e descobre como avaliá-la. Se este é o formato certo para investir. Meninas, levanta a mão aí quem acredita em franquia. Eu acredito. Caso ou compro uma bicicleta. Não, eu acredito muito no formato.
seria uma franqueada de algumas marcas aí, que a gente já conversou nos bastidores. Então, tem algumas marcas que eu acredito e que sim, eu seria uma franqueada. Quem conhece a minha história empreendedora sabe que eu sou franqueadora de 2 das minhas empresas. Então, foi uma forma que eu encontrei de escalar. Eu tenho boas coisas para falar sobre franquia, né? Mas eu sei que não foi sempre assim. Né? Não são só flores, mas eu tenho muitas boas histórias para falar sobre isso. Eu como empreendedora, eu acho que eu não me daria bem como franqueada, pelo meu perfil, pela questão da independência, de eu criar as minhas regras, eu gosto de ter liberdade para tomar algumas atitudes no meu negócio. Então, o meu perfil, eu acho que não seria o adequado para ser uma franqueada. Mas eu vejo que é um bom negócio para várias pessoas. Não tem como a gente dizer que não é um bom negócio. É um excelente negócio. Você consegue ter um amparo de pessoas que têm mais experiência do que você naquele negócio. Você tem toda uma estrutura de marketing que provavelmente quando você é pequeno você não consegue ter. Você tem processos validados. Você tem pessoas que vão te falar qual o caminho que vai dar menos errado, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque são pessoas que já testaram, já passaram por aquilo, têm experiência de mercado e a gente não pode desconsiderar isso. Então, dependendo do perfil, pessoas que eu acho que, de repente, trabalham muitos anos em grandes empresas e que não tem um perfil de correr risco, tem dificuldade de correr risco, ao mesmo tempo que quer ter o próprio negócio, na minha opinião, a franquia é uma excelente saída. E na minha opinião, é muito mais fácil pegar um modelo de negócio pronto, né? E eu acredito que a pessoa, até complementando a fala da Mirtz, que tem o perfil muito empreendedor, é muito criativo, acaba ficando limitado com as franquias. Mas eu acredito no modelo de negócio que já foi implementado e que já deu certo. Se já deu certo em outros lugares, com outras pessoas, pode dar certo para um cara que ele é visionário, empresário, dá para fazer acontecer. Eu acho que franquia depende do seu momento também, enquanto empresário, né? A franquia, como vocês falaram, é um modelo pronto que já tem, vamos dizer, uma fórmula pronta. Já foi testado, já foi direcionado, que aquilo já deu certo. Já teve vários testes ali dentro, já teve todo o investimento, porque não é fácil investir em se criar uma franquia, né? Só a questão de desenhar processos é caríssimo, essas consultorias. Marketing, por exemplo, as franquias têm que ter marketing. Então, depende do seu momento, se você quer criar um negócio próprio, onde você quer ser dono do seu nariz e fazer do jeito que você quer, ou se você quer ter algo para investir. Eu entendo a franquia como investimento, né? Como estando num patamar de que você é investidor. Mas então vamos lá. Eu concordo e discordo de algumas coisas que foram ditas aqui na bancada. Não acho que o fato de uma empresa ter dado certo no mercado você vai comprar essa franquia porque então vai dar certo lá. A gente conhece muitas empresas que estavam há 20, 30 anos no mercado e que fecharam. Então, o que tem que saber para você que está de repente aí e não é investidor, você quer comprar uma franquia para colocar a mão na massa, tem que entender que vai ter que colocar a mão na massa mesmo, né? Vai ter que ficar ali, como a gente discutiu aqui as meninas, não é o operacional, de repente não é fazer o pastel, mas entender quais são os custos para fazer esse pastel, né? Mas entendo também que a franquia, apesar dela ser um modelo de negócios validado, precisa sim do envolvimento do franqueado com a criatividade também. Hoje em dia, as COFs, né, que é a circular de oferta de franquia, elas estão mais flexíveis. Ou seja, o franqueado também está com poder de decisão no sentido de eu quero mudar, não vai mudar logo, não vai mudar cor de logo, isso não. Mas vai poder implementar, de repente, um sistema novo na entrega, né? A gente sabe que um grande franqueado aí, ele ouviu a história de um franqueador, um grande franqueador, ouviu a história de um franqueado que levou para ele um formato de entrega de embalagem. Pediu autorização, ele deixou colocar na loja para fazer o experimento, deu certo e se tornou uma forma de embalagem para todos os outros franqueados.
Então, acredito que essa fórmula aí, mais estreitada, tá meio difícil. Acho que já são mais maleáveis. E é importante ressaltar a importância da COF, né? Porque na COF é onde você tem todos os parâmetros, tudo o que pode, o que não pode, e o que o que é negociável e o que não é para você gerir um negócio. Então, tem coisas que se você não se adapta, se você não tem aquela característica, se você não consegue conduzir o negócio daquela forma como foi desenhado para a franquia, você não vai poder sair daquele modelo, daquele padrão. Não. Então, é isso que eu acho que eu teria dificuldade. Sei lá, de repente, putz, eu tenho aqui, não tá vendendo coxinha, e eu sei que vende pastel, eu não posso vender o pastel porque tá dentro da COF que eu assinei, que eu concordei, tá? E eu não posso vender o pastel. Não ter essa agilidade, essa liberdade, pro meu perfil é muito complicado. Eu acho que eu ia me frustrar. Ou então ia ser aquela franqueada extremamente chata que ia ficar infernizando e de repente querer fazer no negócio dos outros uma coisa que daria certo sob o meu ponto de vista. Enfim, mas é o meu perfil. Só que tem pessoas, eu conheço muita gente que quando fala, ai, mas estou querendo abrir um negócio, eu até sugiro. Por que você não procura uma franquia? Porque eu sei que são pessoas que não têm esse bicho carpinteiro, como diz minha mãe, sabe? Não tem essa inquietude. São pessoas que gostam de receber uma cartilha, são pessoas que gostam de ser direcionadas e que tudo bem. Entendeu? É só um perfil de empresariado diferente. Eu acho que nesse ponto a franquia ela dá muito certo. E aí eu acho que o grande segredo está em você procurar quem você vai comprar, né? Aonde você vai colocar o seu dinheiro? O que essa pessoa tem para te oferecer? Leia direitinho essa COF e busque um advogado, busque outras pessoas que possam te orientar para que você entenda exatamente onde começa o teu negócio e onde termina o teu negócio, porque o teu negócio ele termina antes da porta de entrada. Isso é um fato. Eu acredito, você divide isso com alguém. E eu acredito que o cara que vai entrar numa franquia, ele não tem que ser um mega empreendedor, ele pode ser um bom empresário, ele é um bom administrador. Tá? Mas independente de ser o cara que teve a ideia, que teve a atitude, que criou uma marca, ele tem que pesquisar profundamente, porque mesmo os franqueados grandes, as grandes marcas, podem ter informações que não combinam com o modo de vida, com os valores, com um caminho que com os princípios, com um caminho que esse empresário vai seguir depois. Então, mesmo que ele não seja um empreendedor criativo, ele tem que ter esse comportamento empreendedor de fazer a pesquisa e o planejamento. Mas é bom que todo mundo saiba também que não basta ter o dinheiro e falar, eu quero investir na sua franquia. O que acontece também hoje com os franqueadores é que nós estamos analisando o perfil do franqueado. Então, não basta estar com o checão na mesa. A gente vai entender se, de repente, essa pessoa que quer comprar e quer ter uma franquia, se ela corresponde ao perfil daquilo que a gente precisa. Porque, gente, não deixa de ser. A franquia, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando notória, vai ficando conhecida. É uma rede de empreendedores pelo mesmo princípio. Garra, comprometimento. Então, uma casa só vai bem se a outra também for, né? Então, é importante que nós reconheçamos quem é o perfil do nosso franqueado. Mirtes, temos frases hoje? Temos frases. E além das frases, hoje, como nosso tema é franquia, a produção selecionou uma fala do filme Fome de Poder, que eu acho que é um filme que todo mundo que está interessado em franquia tem que assistir. Nada nesse mundo supera a boa e velha persistência. Talento não supera. Nada mais comum que talentosos fracassados. Genialidade não supera. Gênios não reconhecidos é praticamente um clichê. Educação não supera, porque o mundo está cheio de tolos educados. Persistência e determinação apenas são poderosas. Uma frase do Jim Collins. Pessoas não são o ativo mais importante de uma empresa. As pessoas certas é que são. A terceira frase. Sempre enfatizei que o empreendedor é o homem que realiza coisas novas e não necessariamente aquele que inventa. Schumpeter. A primeira é fantástica, é uma fala, mas de estudo, né? Realmente a gente está cansado de ver pessoas talentosas fracassadas, né? Porque de repente não conseguem mesmo utilizar o seu talento a seu favor. A segunda é extraordinária, né? Porque eu acho que a grande sacada de qualquer líder é ter uma equipe onde as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Não tem, a fórmula está pronta nesse sentido, né? E por fim, claro, eu acho, aí cabe bem em franquia. Você inicia com uma ideia, e era o que a gente estava conversando. Vem outras pessoas que
que vão melhorando essas ideias, tornando esse negócio mais seguro, mais rentável. Eu amei as frases. Eu acho que, desculpa, eu acho que a história aqui a fala do filme também me remete ao que todo mundo diz, eu tô pegando uma franquia e isso é o suficiente. Não, não é o suficiente. Se você não tiver ali a tua cota de trabalho, dedicação, e tanto antes quanto depois de você adquirir a franquia, não vai dar certo, não adianta, não existe milagre nem fórmula do sucesso, né? Tem que ter persistência e determinação sempre. Em qualquer negócio, seja franquia ou negócio próprio, tem que ter a ação ativa do empresário, né? O empresário tem que estar acompanhando tudo, números, pessoas, contratação, tem que estar atento ao negócio, mesmo que seja um negócio para investimento. Ele, no mínimo, tem que receber esses números e ver se realmente está dando certo, se não está. Saber analisar, né? Aonde que tem que corrigir. Né? É isso aí. E aí, meninas, chegaram algumas perguntas. Eu quero até aproveitar, agradecer aos internautas novamente. Agradecer a primeira internauta que chegou aqui hoje na nossa live, a Carmen de Matos Pereira. Obrigada pela sua participação. E todos vocês que compartilham dessa tarde de segunda-feira sempre com a gente. Humberto, eu fico sempre no telefone, porque eu cuido dos e-mails, do WhatsApp, da live, então eu tenho que ficar olhando aqui o que está acontecendo, viu? Mas eu tô ligada em todo mundo e participando também. Quando a gente tá no telefone é por causa disso, né, meninas? Sim, tá respondendo os internautas, senão não tem como fazer, né? O Oriovaldo também colocou aqui. Primeira vez que assisto, parabéns. Obrigada pela sua primeira vez aqui com a gente. Oriovaldo, muito obrigada mesmo. E aí já chegou uma pergunta aqui, gente. Obrigada. Olha que legal, por e-mail. Qual a diferença de ter franquia e negócio próprio? Aí vai da análise da COF. Gente, quando se fala em franquia, a COF é o principal objeto, o primeiro, né? Você vai ler tudo direitinho e nessa COF vai estar escrito exatamente o que você pode fazer, o que você não pode fazer, qual é o público que você vai atender, qual é a camada, quanto você vai vender. Então, a COF é algo extremamente importante que você precisa estar realmente lendo minuciosamente antes de entrar. Segundo, mercado. Como está o mercado para aquilo que você está investindo? Então, eu acredito que são atitudes que vão além de ter uma franquia ou de ter um negócio próprio. O que vai diferenciar se essa franquia que você está comprando, ela tem um funil de boca muito aberta, ou seja, qualquer um pode montar um negócio igual, então aí vai montar o seu, porque é o que a Mirtz disse, você vai ser dono do seu nariz, vai fazer como você quiser. Se o funil vai afunilando e você percebe que a porta de entrada é complicada, ou seja, não é todo mundo que consegue copiar, não é todo mundo que consegue fazer com que esses processos deem certo, a marca já está muito reconhecida no mercado, então aí parte para a franquia. É isso aí. Eu vou até fazer um comentário. Eu acredito que eu seria franqueada, eu não falei no primeiro bloco, de uma franquia de um bolo bem gostoso, só para descobrir a receita. Pode fazer isso? Não, mas normalmente... descobrir a receita? Mas é que tá. Normalmente, quando você tem uma franquia de alimentos, faz parte do contrato você receber esse alimento pronto. Então, tem grandes docerias aí que estão crescendo, que você recebe o bolo pronto, congelado. Você só descongela e serve. Eu compro... Vamos pegar uma lanchonete. Tem um dono daquela loja, tem um dono daquela lanchonete. Ela não tem não é ela que faz o molho, gente. Sim. Não é ela que faz o hambúrguer. Ela recebe aquilo pronto, ela frita e serve de acordo com aquele padrão. E aí que tá, eu acho que a grande diferença entre você ter um negócio próprio e você ter um negócio, uma franquia. Eu abri uma lanchonete e de repente eu descobri que aqui na minha região eu teria que colocar pimenta nesse lanche. Porque eu percebo, inclusive, as pessoas me pedindo pimenta. Só que dentro da minha coffee não tá. Tá escrito que eu não posso colocar pimenta. Acabou, amigo. Você não vai pôr pimenta, por mais que você saiba que você ia triplicar a tua venda ali. Então, o negócio é você abrir mão da franquia e montar sua própria lanchonete. E eu entendo que também tem a disponibilidade de tempo e dinheiro, né? Então, quanto tempo você quer investir em desenhar um modelo de negócio e quanto dinheiro você quer investir. Porque para desenhar um modelo de negócio que funciona, não é em 1, em 2, em 3 anos. Ô, Cris, são alguns anos de experiência, de teste mesmo, de fazer a coisa acontecer. E tem uma pergunta aqui que você pode até complementar na sua fala. É importante estudar o mercado e como a marca reage com os concorrentes? Com certeza, mesmo que seja franquia. Você tem que ligar nos franqueados que já têm essa marca e visitar as lojas. Aconteceu de cliente meu trazer coffee de franquia, que quando eu fui analisar, fazer a viabilidade,
todos os números estavam errados. E eles vendiam como uma loja do Shopping X, era uma loja que vendia horrores, e esse cliente fez um cliente oculto lá e a loja vivia vazia. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, Cris, eu quero abrir uma franquia. O que é COF? O que significa COF? Circular de oferta de franquia. Ah, e o que tem lá? O que tem? Isso é um documento? Circular O que é de isso? oferta de franquia, você vai estar tendo todas as informações. A pesquisa de mercado que foi feita antes de abrir, por que nós determinamos que naquele espaço não vai se servir pimenta, porque com certeza deve ter se tido um estudo de mercado ali. Então, quando você recebe a COF, na verdade, aí sim você está recebendo um documento que te diz, olha, isso aqui funcionou durante 2, 3, 4 anos, ou então existem 10, 20, 30 lojas funcionando neste formato. Você vai gastar XPTO para montar, você vai demorar 18 a 24 meses para ter o seu ROI, você vai ter o seu break-even em 12 meses. Tudo isso vai estar marcado dentro da sua COF, quando você está falando de uma franquia séria, que realmente tem vontade de que o franqueado cresça junto. Claro que existe nesse cenário muita gente que quer só vem a mim, eu vosso reino nada. Mas estamos, ainda bem, que estamos no Brasil acabando com esse tipo de franquia. As franquias que estão mais interessadas em ganharem sozinhas e não dividir com seus franqueados, elas estão fadadas a fechar. Porque aí a pessoa já pegou a expertise, né, do empreender, já picou o bichinho. Se tinha a habilidade, aí acabou. Então você precisa Aí a pessoa voa, né? Voa, então você precisa dar artifícios para isso. Tá. A COF é muito importante. Então a COF, eu posso entender como leiga, eu posso entender que é o plano de negócios de uma franquia. Sim, Que o franqueador tem que me apresentar, onde tem um regulamenta documento com tudo escrito, com todas as promessas e estudos sobre aquele negócio. Sim, Isso, só que normalmente ela é muitas confidencial, empresas, né? muitas empresas não entregam a COF a primeiro momento. Algumas empresas entregam simplesmente como é que fala? O estudo do expansionista. Então ele fala assim, olha, você vai comprar uma franquia que vai ter XPTO de lucro, que precisa disso, disso. Quando você dá a entrada, então aí você recebe a COF e os procedimentos de como aquilo vai funcionar. Algumas franquias assim. Outras franquias, como as minhas, entregam a COF logo de cara. Ou seja, gente, COF não é coffee break, não é intervalo para o cafezinho. Circular, e eu recebi mais uma pergunta aqui agora pelo WhatsApp. As primeiras perguntas eu esqueci de falar. A primeira foi a Maria Odete, obrigada. E a segunda foi o Júlio de Irino, obrigada, tá bom? E tem uma pergunta aqui na live também, que são parecidas. Essa que eu respondi peguei aqui pelo WhatsApp, não me considero empreendedor. Mesmo assim, posso ter uma franquia? Qual é o perfil desejado para o franqueado? E o Edmir Rocha colocou aqui na live. Poderíamos dizer que na franquia somos intraempreendedores e não empreendedores? Vamos responder essas duas juntas? Eu acho que o Edmir tá certo. Eu acho que ele está errado. Eu acho que ele está errado, porque o empreendedorismo ele vai acontecer dentro da franquia, dentro do meio da franquia, e não fora, não externo. Ele não consegue mudar o negócio. Mas você fala em empreendedor, você está comparando esse franqueado com um funcionário de uma grande empresa? Estou, mas porque ele trabalha sobre regras. Eu não quero funcionário, eu quero dono do seu nariz. Se eu quisesse funcionário, eu abria filial, não abria matriz. Mas aí eu tenho uma diferença, assim, o cara que trabalha numa empresa, que ele segue regras, igual você está falando, vocês estão comparando, ele não tem ganhos conforme o que ele investir, o que ele trabalhar e o que ele vender. E o empreendedor, o franqueado, não, ele pode crescer o negócio dele o quanto ele trabalhar para isso. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Isso depende. Você pode trabalhar em empresas onde os projetos que você apresenta, eles são remunerados, que você participa disso. Existem grandes empresas e pequenas empresas que já têm esse modelo de negócio. Não, para mim tem que ficar muito claro que eu não quero, os meus franqueados não são meus funcionários, nem têm o menor vínculo empregatício, pelo contrário. Eles são donos do próprio nariz, eles precisam seguir e entenderem que eles são donos daquela empresa. Se eles não fizerem aquilo funcionar, eu como franqueadora não vou fazer. Eu posso dar o suporte. O suporte é o quê? Eu posso entregar para eles os números que eu já fiz, eu posso entregar para eles o know-how, que é o que uma pessoa compra franquia quer. Eu posso entregar para eles o marketing, que é extremamente importante.
restaurante, mas tocar a empresa são eles. E nem sempre, de novo vou dizer, as franquias hoje estão muito mais flexíveis do que antes. Pode até ser que existam franquias extremamente rígidas e radicais com relação a não poder mudar uma vírgula dentro, mas em geral isso já está determinado na COF e em geral quando a pessoa compra uma franquia, ela também está querendo um modelo de negócios que já foi validado e que tem teoricamente a chance de dar mais certo. E, na minha opinião, a pessoa não precisa ser mega empreendedora para ter uma franquia, gente. Eu acredito que ela tem que ser um bom administrador, ela tem que saber controlar o negócio, que aí entra a diferença entre o empreendedor e o empresário. Se a pessoa for tiver um bom controle da coisa, ela não precisa ser tão criativa, porque eu enxergo o empreendedor como o cara que teve a ideia. E muitas vezes o cara que é mega empreendedor, como a Mirtz até colocou no primeiro bloco, ele vai se sentir muito engessado em uma franquia. Então, respondendo aqui o Edson, na minha opinião, dá para você investir na franquia sim, Edson. Tem outros perfis que precisa ser analisado no seu comportamento, mas vai lá. Eu acho, Edson, que escolha a franquia, você vai passar, com certeza vai passar por uma avaliação técnica mesmo do pessoal que é o franqueador e que vai te dizer, olha, você tem perfil para ser dono dessa franquia em específico ou não. Volto a dizer, as franquias hoje não estão aceitando mais o checão na mesa. Precisa ter o perfil empreendedor. É isso aí. E no próprio filme, que teve a frase, o comentário lá no início, ele é um belo de um exemplo que ele só conseguiu levar o McDonald's adiante olhando o perfil, né? Ele começou com certo perfil e ele percebeu que não deu certo. E no filme vocês podem, quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Ele foi atrás de um perfil correto para aquilo. Que não necessariamente eram megas empreendedores, mas eram pessoas que tinham valores parecidos com o do McDonald's. E aqui, né, a Gestão com Elas, nós somos 4 malucas por empreendedorismo, que entendemos que era bacana falar um pouquinho dos bastidores empreendedor, e é isso que a gente faz aqui toda segunda-feira, às 17 horas, na Exclusiva FM 97.9 do seu Daio. Adorei uma frase do Cazuza. Qual é o nome do teu sócio? Confia em mim. Quem tem franquia tem sócio? Pra mim tem. Não! Eu tenho que dar satisfação, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que perguntar pro cara o que eu posso... Ou ele é meu patrão ou ele é meu sócio, não é outro, gente. Pra mim, por isso que eu não tenho perfil pra ser franqueada justamente por isso. E qual a sua opinião? Eu tenho que pedir a bênção. E qual a opinião dos internautas? Deixa aí a sua opinião. Quem tem franquia tem sócio ou não tem? Não, é que não nem o tem governo. Sócio, não é que tem sócio. É que nem o governo. Eu tenho que perguntar pra ele se eu posso tirar essa nota, se eu não posso vender aquilo, se eu não posso. Pra mim é a mesma coisa. Tem que dar uma partezinha do meu lucro. Você tá com uma ideia muito retrógrada de franquia. Não é mais assim. Não existe mais esse tipo de franquia tão radical. Existe, Cá, existe. Talvez o que você tenha, a tua proposta, e eu entendo isso, a tua proposta de negócio, ela seja mais flexível, ela seja mais aberta e tende a atender um público que busca isso. Mas se a gente for pegar grandes franquias do mercado, os grandes nomes, elas são extremamente fechadas. Então, assim, eu quero montar uma loja de perfume. Amiga, é desse jeito aqui, ó. Mas você não acha que isso também é uma retaguarda para que possa funcionar? Muito, e dar o retorno financeiro muito. E estimado? Assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse esse perfil, inclusive, eu ia ver isso com olhos positivos. Entendi. É que, pra mim, eu quero montar a loja de perfume e colocar o layout da loja que eu bem entender, porque a grana é minha. Aí não dá pra ser franquia, né? Exatamente. Não, então, exatamente. Por isso que nesse caso, o perfil, ele é fundamental. Porque eu ia dar errado, a minha loja ia dar errado. Porque eu acho que ia ficar tão amarga com esse tipo de coisa, tão puta com esse tipo de coisa, que o negócio ia dar errado. E eu continuo defendendo franquia. Tem pessoas que tem que ir lá e comprar de perfume mesmo. Eu acredito que a hora que o din-din estiver entrando no bolso e a coisa estiver dando certo e os números estiverem corroborando com tudo, né, você acaba meio que deixando pra lá esses pequenos ajustes que a gente fala, poxa, mas eu queria pôr a pimenta no sanduíche e não tô podendo. Mas se os números estão provando que tá tudo certo, que a pimenta não tá fazendo falta. Mas eu concordo com o franqueado. Mas se eu fosse franqueadora, também eu engessaria, porque você tem que preservar o seu modelo de negócio. Você tem que preservar a fórmula. Tem perfil pra esse modelo de de negócio. Não, e assim, até fazendo o papel de advogada do diabo, se eu fosse franquear minha empresa, eu ia ser chata pra caramba.
caramba! Eu também. Eu ia colocar e falar, minha amiga, eu quero que você fala isso nessa hora! Entendeu? Ô, Mirtes, Script a pra- franquia de uma virginiana deve ser coisa de louco. Eu não posso nem pensar. Limite de vendas. É verdade. Como que tem que Entendeu? atender o cliente lá no balcão? Exatamente. Meninas, Exatamente. eu queria dar um alô aqui para os internautas, agradecer que o Reinaldo Domingos está nos assistindo hoje. A gente já deu dica aqui do seu canal, viu? Em programas anteriores. E citar 2 comentários. A Giovana, que sempre participa aqui com a gente, ela falou que entende que sim, que ela tem um sócio, uma vez que ela tem franquia. E o Aníbal Teixeira, ele comentou aqui que hoje as franquias já não são tão engessadas. Hoje o franqueado deixa... o franqueador deixa o franqueado com uma liberdade de ideias e sugestões. E aí os dois têm opiniões, né, diferentes. E é para isso que o nosso programa serve. Exatamente. Todas as opiniões. Isso é que é o gostoso, né? E não tem e certo abrir e a errado, mente. né? Não tem certo Se e a gente, errado. se Tem aqui a as forma 4 de fazer. pensassem igual, só vinha uma, né? Exatamente. Precisava das 4 aqui. Ó, tem uma pergunta sobre investimento, né? Para quem quer saber do dinheiro. Além da franquia, terei outro investimento? Qual é o investimento total necessário para a abertura? A pessoa coloca até uma história aqui do que ela pretende fazer, mas eu vou ficar só com a pergunta, tá bom, Jéssica? E eu vou até já te responder. Os investimentos vai depender do tipo de franquia, do produto, do serviço que você escolher. E não vai ser só o dinheiro da franquia, tem que montar a loja, né, cara? Então, aí depende de novo, depende do formato. Por exemplo, existem franquias que você dá a taxa de franquia, então a taxa de franquia você vai se tornar um franqueado, você vai pagar um royalty mensal, e você monta toda a estrutura. Agora, tem franquias que te dá a chave na mão. Né? E aí eu parto para aquelas que vocês estão dizendo que são as mais estruturadinhas, assim. Né? Você não pode mudar uma cor de parede. Então, eles te entregam o negócio pronto, com a chave na mão, e você vai trabalhar. Claro que investimento sempre vai ter, porque você vai ter que abrir sua empresa, isso tem custo, né? Você vai ter que fazer o seu marketing pessoal, o marketing pessoal da tua loja, né? Você não pode ficar simplesmente com o marketing que a franqueadora vai te entregar. Então, você vai gastar em marketing, sim. E é uma empresa normal, gente. É uma empresa normal. Então, mas aí tem franquias, principalmente as grandes, que o marketing que eles fazem já é, assim... Já a pessoa passou na calçada, você viu, já... mas mesmo assim, às vezes não atende local. Mesmo assim, às vezes não atende local. Você precisa fazer um marketing local para fazer com que a coisa aconteça. O fato tem que ter muito claro o papel de cada parte, né, sim, Kátia? Sim. Até para ter uma relação madura, Exatamente. Transparente assim como e na nossa lucrativa. empresa. É claro, Como na nossa claro. empresa, nós temos papéis assumidos dentro da empresa, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta. Quais são os maiores desafios do negócio? É comum um franqueado focar, assim, no que ele sabe oferecer de melhor? Eu dei uma lida aqui, o José, ele conta toda a história, que ele é um bom cozinheiro, e ao invés dele começar com uma marca dele, ele queria já pegar uma franquia pronta, porque já tem uma marca estabelecida no mercado, e o fato dele ser um bom cozinheiro vai ajudar ou não vai? Então, acho que depende do franqueador que ele vai buscar. Existem franqueadores de alimentação, de novo, que você não precisa entender de nada de cozinha, porque você vai seguir um padrão e, na verdade, você tem operadores lá dentro. Você contrata pessoas que tenham um mínimo de noção de higiene, normas alimentares, mas não que o cara vai cozinhar e vai poder elaborar um prato ou colocar um toque do tempero. Não vai. Porque vem tudo pronto, exatamente. Né? Vem tudo pronto, só a instrução de montagem do prato. Exatamente. Não é de fazer o prato. Eu fui numa pizzaria... Você não vai poder colocar o seu tempero. Não. Eu fui numa pizzaria que é de uma rede aí que é uma franquia, e para montar a pizza, então a gente ficava, parecia um aquário, a menina montando, e era tudo pesado na balança. Então, por isso que garante exatamente o mesmo padrão, o mesmo sabor em todas as pizzarias, mesmo cada um tendo um dono, porque o alimento que eles recebem, os ingredientes, eles são obrigados a comprar do mesmo lugar, então o padrão é o mesmo, o formato de corte, aquilo lá já vinha, a menina pesava a quantidade de pimentão, a quantidade de cebola, a quantidade de tomate, e só espalhava. Então, ela era uma cozinheira? Não, era uma espalhadora de ingredientes de uma massa isso pronta.
Mas veja bem, interessante. é padronizando os processos. Sim. Por quê? Porque você também tem que dar respaldo pro franqueado, pro franqueado, que se ele perder aquele funcionário, qualquer outro que entrar Verdade. ali na bancada vai ler o processo e vai saber fazer. Porque ele não pode perder um dia, né? Então, isso também eu acho que é um ponto a favor do pessoal que opta por franquia, porque o processo já está todo elaborado, testado e condicionado. Vai dar certo, Agora, né? com esse rapaz que de repente está pensando em montar uma franquia porque gosta de cozinhar, nada impede do fato de você ser o franqueado, de você não colocar a mão na massa, né? Às vezes isso pode ser interessante, você tá lá. Eu ainda acredito na frase que o olho do dono engorda o boi. Sim, eu acredito que no começo tem que se ter um envolvimento e entender todos os processos do negócio que você vai adquirir, principalmente quando se fala em alimentos. E dependendo da interação do franqueado com o franqueador, você consegue, inclusive, dar sugestões para melhorar a franquia, Sim, né? Para melhorar sim. o know-how da franquia. O franqueador tem que estar aberto a isso, né? O filme é muito bacana, realmente é um grande exemplo, um grande case de franquias, que eu lembro que eles queriam trocar a forma de fazer o milkshake. Lembram disso? Lembro. E aí foi bloqueado e é um dos motivos que, em alguns casos, a franquia fica engessada. Mas para ir atrás de uma marca, antes tem que pesquisar se o modelo de negócio, o perfil da marca está de acordo com os valores. O José, eu falaria para ele assim, né, complementando que se ele for um bom organizador da cozinha, como a Mirtz falou, sim, mas ele não vai conseguir colocar o tempero dele. Até porque, gente, o que faz as franquias fecharem é exatamente não seguir o padrão que se entrega em outras lojas, né? A gente vê muito isso acontecer. E meninas, tem um comentário aqui, dois, na verdade, do pessoal que está acompanhando a live. O Edmir falou, se a franquia deixar as regras abertas, como mensurar o sucesso da marca? Exatamente. Não, eu concordo que tem que ser... Que o franqueador tem que ter cuidado com a marca dele. É o que eu disse, se eu tivesse que franquear a minha empresa, eu seria extremamente chata. Eu estaria na outra posição e eu quero garantir a qualidade dos serviços que eu pensei, que eu criei lá quando a empresa foi aberta. Você está criando uma empresa diferente. Você comprou a de uma marca, você cria uma empresa diferente. Sim, totalmente faz diferente. sentido, né? E a Giovana comentou aqui que ela conhece um empreendedor com perfil criativo, que não deu certo como franqueador. Exatamente. Tá vendo? Ele queria implementar algumas coisas que não interferiam no produto final. Olha isso. E no visual. E ainda assim não podia. Conclusão. Ele não se adaptou à franquia, fechou o negócio e montou sua própria empresa, podendo usar suas habilidades e competências. Perfeito. Show. Deu muito certo. Gente, eu conheço uma pessoa que ela tem uma franquia de depilação. E, na verdade, olha que maluquice. Ela cancelou o contrato dela com a franqueada porque ela queria um padrão de qualidade acima. E ela falou, eu sei que eu posso fazer, eu tenho competência para fazer, eu quero ter esse procedimento, eu não posso porque a franquia não permite, porque eu tenho que ter um padrão de atendimento. Então ela optou por não ter mais a franquia porque ela percebeu que ela conseguia ser melhor. Que ela não precisava daquele marketing e tudo mais. Só que quando ela abriu, ela era uma pessoa que vinha do serviço público, né? Então ela tinha aquele medo de não conseguir abrir uma empresa, tocar uma empresa. E ela entendeu que naquele momento que ela tendo um franqueador por trás, ela teria apoio. Então, e na verdade, quando ela foi pro Vamos Ver, ela percebeu que ela era melhor. E hoje com essa gama de franquias que a gente tem, porque se criou as micro franquias também, tem que se tomar muito cuidado com o tipo de qualidade que essas franquias estão oferecendo. Né? Se realmente, porque todo mundo hoje quer franquear o seu negócio que a pessoa acha que está dando certo, mas que não necessariamente está dando certo. Mas... Voltamos agora com um assunto maravilhoso sobre franquias. Tem bastante perguntas aqui ainda. Eu vou escolher algumas para falar no último bloco, tá, gente? Não vai dar tempo de responder as perguntas de todo mundo. Mas eu posso fazer uma primeiro? Claro, vai lá. Vamos lá, eu quero franquear a minha empresa. Como é que eu faço? Eu saio que nem louca aí anunciando? Não, você tem que contratar um expansionista. Existem algumas empresas no Brasil, empresas sérias, que ela vai até a sua empresa, estuda os números, estuda o balanço. Então você tem que ter história, né? Quem não tem história não tem passado. Precisa ter uma história da tua empresa. Você vai mostrar os números, eles vão dizer, uau, ok, tua empresa está super segmentada, você tem know-how, daqui os números não deixam mentir, você conseguiria ter lucro. E quem comprar a tua franquia também vai conseguir lucrar. Porque às vezes você tem um lucro na sua empresa, que se você vai
fragmentar, o outro talvez não tenha lucro. Até em questão da expertise que você tenha. Então, será que você é o dono da sua empresa? Será que você consegue se replicar? Essa é a grande sacada quando você quer abrir uma franquia. Mesmo porque para você escalar, replicar, você tem que ter processos desenhados. Sim, se você está no sim. ramo de alimentação, tem que ter ficha técnica de tudo. Sim, então, sim. tem que estar muito além do balanço, dos Sim. números e tudo, da questão de gestão. Você tem que ter toda a produção, seja em qualquer nível, Sim. desde o atendimento até a área financeira, gestão, tudo desenhado. E contratar tudo funcionando. um expansionista. E Não ser tem como associado fugir da disso. BF, né? Tem que ser associado Tem que à ser BF, associado que é a à Associação de BF. Franquia, de Franchise. Isso. Tem até investidores, né? Investidores que a gente chama de investidor anjo, grandes investidores que, se a sua ideia for muito boa e já funciona e você tem um modelo de negócio legal, você consegue um investimento para transformar em franquia. A semana passada eu assisti um programa de TV de investidores em negócios que são rentáveis e eu fiquei super contente que um vizinho meu, que ele tem uma pizzaria, eu vou até falar aqui, não conheço ele, mas a pizza realmente é muito boa. Chama Pizza na Caveira. Ah, que legal. E ele conseguiu um investidor no programa de TV para levar a franquia para todo o Brasil. Então, se a ideia é boa, o que eu percebi? Ele tem muito amor no que ele faz e ele tem a pizza tatuada nos 2 braços. Então, quem investiu falou, putz, vou investir nesse cara, vai dar certo, porque Sim. né, o modelo de negócio funciona. Sempre lembrando que o dono da pizzaria tem que ensinar o pulo do gato. Sim. Porque muitas vezes não consegue se franquear, porque as pessoas querem esconder o pulo do gato. E quando você franquia um negócio, na verdade você está entregando seu know-how, você está entregando seu pulo do gato. Você pode até não entregar a receita, né? Mas você tem que dar tudo Tem isso que dar, pronto, igual a gente tem, falou em um dos exatamente. blocos. Se você não vai dar receita, você tem que dar o negócio pronto, né? exatamente. É que nem É isso mesmo. o hambúrguer ou o Isso, molho especial lá exatamente. que ninguém sabe como faz. Exatamente. Então entrega o molho. E assim, na TV, por exemplo, a gente só vê o que a gente tem que ver. Claro que depois a Kátia, que tem bastante experiência em franquia, até a gente conversou sobre o assunto, ela até comentou, depois vai ter que ver se a marca está registrada, detalhes como se tem realmente lucratividade, se as despesas estão em dia, né? Se o negócio tem rentabilidade, Claro. porque falar que o seu negócio, nossa, é muito bacana e vai dar certo, todo mundo acredita no Claro. seu negócio. Claro. Só que os papéis precisam também estar de acordo, não é verdade? Então, mas eu acho que Fácil, eu acho que para você ser um franqueador, além de você ter uma coffee bem feita, além de você ter os seus processos desenhados, além de você ter todo um plano de negócio que você tem aquilo pronto, bonito para apresentar, a inscrição na BF e tudo mais, você tem que ter responsabilidade. Porque você está pegando, às vezes, dinheiro de pessoas Isso. que juntaram dinheiro uma vida. Exatamente. Estão lá, ó, vão colocar o dinheirinho acreditando Exatamente. que você vai apoiá-lo, É isso acreditando que você tem uma campanha de marketing, acreditando que você tem uma receita de sucesso, acreditando que o teu processo está validado. Então, responsabilidade na hora que você vai vender isso Sem para essas dúvida. pessoas é fundamental. É fundamental. Eu acho que essa é a primeira coisa. Então, ética. E na minha opinião, uma das maiores responsabilidades é o treinamento. É justamente passar a informação do jeito que você viveu, né? Não é nem que É você entregar desenhou, mais do do que você prometeu. viveu. Simples assim. Né? não, Mesmo porque se você não entregar todos esses pulos do gato e a forma de fazer, esses franqueados vão quebrar. E aí a sua franquia quebra. Não, exatamente. E assim, até o que a gente tá falando, tem que selecionar pessoal, não tem que selecionar pessoal, qual o perfil que tem que contratar. Até isso pode ser o diferencial da tua empresa. Existe aí uma marca importante de óculos que é uma franquia e que ela tem todo um perfil das pessoas que vão atender naquele negócio que é específico. Então ali o pulo do gato dela também é isso. Além de ter os óculos maravilhosos, o atendimento dela é muito específico. É óbvio que isso é um dos segredos do negócio. Sem dúvida. Entendeu? É óbvio. Então, se ela não consegue compartilhar isso, treinar isso, ela vai comprometer quem está comprando aquele quiosque, quem está abrindo aquela lojinha com dinheiro suado, gente. Muitas vezes, que pegou emprestado com a família inteira, acreditando que a partir dali vai ter sucesso. Porque não está vendendo óculos, está vendendo a experiência de ter Isso, adquirido esse produto. isso. E meninas, eu nem esperava tantas perguntas, mas tem algumas perguntas aqui que eu vou citar e eu acredito que já foram respondidas todas, mas se vocês quiserem complementar, é comum ligar para outros franqueados da rede para saber se estão satisfeitos ou não? O Júlio fez essa ligar. pergunta. Necessário, né? Deve ligar. Qual Pesquisa de mercado. Não é? Qual o suporte oferecido pelas empresas que vendem as franquias pro franqueado?
Já O acabou de treinamento, falar. né? O treinamento, exatamente. Inclusive Suporte. tem algumas franquias tem uma loja modelo, né, que as Sim, pessoas podem visitar para sem dúvida. ver. Isso mesmo. A Rosana Santos colocou aqui, como escolhemos o ponto ideal comercial para montar a franquia? Como será a divisão de território para a atuação da franquia? Que entra todo o suporte do franqueador, Normalmente certo? o franqueador ele já fala a quantos quilômetros tem que estar uma da outra e se aquela região, o público é para aquela Comporta franquia ou 2, não. 3 lojas, né? E até essa pergunta que eu também acredito que a gente já respondeu, porque depende do modelo de negócio, se é obrigatório ter fornecedores homologados ou o franqueado terá que desenvolver sua própria rede de fornecedores. É o O fornecedor fornecedor eu acho. homologado, ele é o grande responsável para que tudo tenha uma padronização e tudo saia da melhor forma possível. O homologado é sinal que ele já foi testado, ele já foi validado, né, por quem trabalhou com essas pessoas. Fora que ele geralmente ele tem um custo, um preço mais barato para quem É isso que eu franqueado. ia comentar. Muitas vezes as franquias, os franqueadores, no caso, negociam com esses fornecedores um preço extremamente diferenciado, condições, às vezes, de entrega, né, de pagamento extremamente diferenciado. isso Que mesmo. isso é uma das vantagens também de você Claro. adquirir uma franquia. Você não tem o desgaste da negociação e você não é pequenininho. Isso. Você negocia, não é uma lojinha negociando a compra do guardanapo. Não. São 500 lojas negociando a compra do guardanapo. É isso mesmo. Mas, meninas, é bom deixar claro que não existe negócio perfeito, né? Claro que E não. Claro que entender não, gente. Não tem capitalismo os sem pontos risco. fortes e fracos de qualquer não franqueador. tem. É importante que... Eu já vi o lojas interessado daquele fique atento. palhaço maravilhoso que tem aquele hambúrguer delicioso fechada. É sinal que foi questão de gestão. É claro, é Isso verdade. aí. E aí, meninas, tenho 3 perguntas aqui sobre marketing. Só pra gente fazer um comentário final, Claro, pra gente rapidinho. fechar o tema. Como funciona o uso da marca pelo franqueado e se a franqueadora deve ter estabelecido um fundo de propaganda. Sim. Sim, O uso da normalmente marca, é. assim que você assinou o contrato, você pode utilizá-la. E o fundo sem de dúvida propaganda é nenhuma. importante também, E porque o fundo senão de não vai, marketing, você não vai exatamente. disseminar a marca, né? Não, mas Você vai tem- se tornar conhecida. Também tem a contrapartida que você tem que cobrar o marketing dessa empresa, né? Sim. Quanto que é o fundo e como isso está sendo E aplicado. normalmente, o que é voltado para o marketing são 5%, né? Geralmente Normalmente. de 5 a 8%, dependendo do valor da franquia. Legal. E para Do royalty, minto. Do valor do royalty da franquia. E para encerrar o tema de hoje, eu quero deixar um recado para todo mundo que está nos escutando e os internautas também. Gente, se vocês conhecem alguém que quer montar um negócio, que quer fazer uma franquia, compartilha aí o nosso programa com os colegas, com os amigos e usa as nossas hashtags. Hashtag gestão com elas, hashtag gestão com elas na rádio, hashtag gestão com elas na Exclusiva FM e mostra pro pessoal que tem opções e tem caminho a seguir, não é verdade? Sem dúvida. E aí, gente, qual a conclusão? Bom, Franquia ou não franquia? eu vou dar a sugestão de vocês assistirem o Shiba, dono do Shining Box, assistirem o vídeo dele do Day One. A história dele é muito bacana. Ele vendeu o apartamento da família para montar o Shining Box e todo mundo sabe, deu muito certo, né? E é bacana a gente assistir essas histórias inspiradoras. Ele tem hoje mais de 262 franqueados. Então, já deu certo, gera muito emprego, gera muito PIB para o nosso país. Então, um abraço, Shiba, e parabéns aí por tudo que você construiu com a sua franquia. Então, a minha conclusão é de que vale a pena você ter uma franquia se você tiver o perfil correto. Então, uma autoanálise, ou então você procurar um profissional que consiga te orientar e fazer essa análise se você tem condições de se manter eficiente, administrando uma franquia é fundamental para que o negócio dê certo. Não adianta você comprar a melhor bandeira do mundo se você não tiver o perfil correto. E também não adianta você ter a melhor bandeira do mundo se você vai entregar isso na mão de um empreendedor, empresário que não tem o perfil para trabalhar, né? Não adianta pegar lá a marca de óculos descolada e pôr um cara de terninho para atender as meninas. Não vai dar certo. Então, acho que a análise é o que determina É legal se vai dar certo ou feiras não. também, né, Mir? Tem muitas feiras, né? Tem uma muitas feira feiras. no Rio. Tem uma feira no Rio, eu não tô com o link aqui. Né? Mas acho que agora A dia Franchising 13. for You, É. agora dia 13, no Eles Rio vão de colocar o Janeiro. link na live. Muito legal. É isso aí. Coloca o link na live aí, Bruna.
E eu para fechar o tema, eu entendo que seja franquia ou seja um negócio próprio, você tem que saber criar dinheiro. E a minha dica para criar dinheiro é ler o livro do Rafa Prados, livro 100 graus, o ponto de ebulição, que ele explica exatamente como que você cria dinheiro e qual que é a diferença entre ganhar dinheiro e criar dinheiro. E o link também está na live. Gente, a minha dica da semana agora, para fechar, é que vai ter o evento das Mulheres de Negócios en.com.br na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, com uma palestra dos 7 superpoderes femininos com a Silvia Araújo. A Bruna vai colocar o link aqui. Mulherada de plantão, façam já suas inscrições. Vamos lá, gente, que esse evento, ele ferve, né, Mi? Ferve, opa! Então, eu queria dar dica de um livro também, Franquias Brasileiras, Estratégia de Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização. É uma obra de vários autores e ele tem cases de sucesso do Brasil, como Chili Beans, Contém um Grama, Água de Cheiro, Antídoto, ou seja, tem vários cases lá de sucesso e como tá pertinho da gente, são cases brasileiros, eu acho que é mais fácil de a gente se inspirar em histórias de sucesso no meio das franquias. E você que gosta de comportamento financeiro, de como ser um educador financeiro, eu quero dar a dica da franquia da SOP, que é do Reinaldo Domingos, que você pode ser franqueado como terapeuta financeiro, como educador financeiro e por aí vai. E aí, eu quero já deixar o tema da próxima semana, que é Dia do Cliente, semana que vem, né? Opa! Então a gente vai falar sobre cliente. O que nos move. Bom, a minha dica é para você, nós estamos entrando aí a 20 dias das eleições, então tem um filme que ele tem dois... o primeiro filme tem o segundo também, que é o Candidato Honesto. Vale a pena a gente assistir, para ver se a gente consegue identificar alguém parecido e votar certo aí nas próximas eleições. Bom, quero agradecer os internautas, obrigada, vocês participaram, dão o tom aqui do nosso programa, também o pessoal pelo WhatsApp, os e-mails que a gente recebe, né, o pessoal aqui dos bastidores da Exclusiva FM, as minhas amigas de bancada, estão sempre aqui, claro, com Gestão com Elas, e a semana que vem tem mais, nosso encontro marcado, 17 horas, segunda-feira. Vamos lá, bye bye. Tchau, tchau. Até semana que vem.